teus filhos, meu Pai. Aonde quer que estejam, meu Pai, que os seus corações sejam derramados à tua presença. E como a tua palavra diz, meu Senhor, quando ouvimos a voz de Deus, não podemos endurecer o nosso coração. E aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, meu Senhor, a tua palavra é viva, Senhor, e poderosa, Senhor. Ó meu Deus amado, capaz de derrubar, meu Senhor amado, qualquer desígnio do coração do homem, Senhor, qualquer autoridade constituída pelo homem. O Senhor é superior, meu Deus, aos homens da terra. O Senhor é superior aos presidentes, aos governadores. O Senhor tem autoridade suprema e soberana, Pai. Ninguém está acima do Senhor. O único ser que quis estar acima do Senhor está debaixo da terra hoje, Pai, e condenado à eternidade, Senhor, a sofrer a eternidade pela sua rebeldia e pelo mau desígnio do seu coração. Portanto, Deus, só o Senhor é Deus, e nós declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus é o teu Filho amado, o unigênito Filho do Senhor, que é o Messias, que é o Salvador, que é o Messias de Israel, que é o Messias, meu Senhor amado, de todas as nações. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, e é em Ti que nós cremos, Pai. Ó Deus, fala conosco, fala fortemente a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra, depois nós vamos tomar o nosso assento. Você que pode. Atos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que vira a ser aquilo. Anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai, de nossos pais, ressuscitou a Jesus, o
o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e debilitavam matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Amém? Amém, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. O livro dos apóstolos é chamado de Atos dos Apóstolos, ou seja, quais foram os atos deles depois da crucificação, depois da ressurreição e depois que Jesus havia subido ao céu. Nós temos três grandes fatos. Nós temos a crucificação, que foi a morte de Jesus. Ali a lei romana crucificou Jesus. A pior morte que existia na época para as piores pessoas era a morte de cruz. Mas nós sabemos que ele foi julgado e foi achado inocente até pelo próprio Pilatos. Ele mesmo sendo aconselhado pela sua esposa. A Bíblia diz que a esposa de Pilatos teve um sonho e ela sonhou com Jesus. E ela sonhou que eles estavam sendo condenados, porque eles estavam trazendo condenação de morte a um homem inocente. A Bíblia diz que os judeus condenaram Jesus. Pilatos era romano, ele não queria matar Jesus. Chegou ao ponto dele lavar as mãos e falar: eu estou limpo do sangue deste homem. Vocês querem matar ele. E até Pilatos armou uma estratégia para soltar Jesus, porque na época, na Páscoa dos judeus, eles comemoram a libertação da escravidão. Ou seja, a Páscoa é para eles lembrarem que um dia eles foram escravos e que um dia Deus os libertou da escravidão. A palavra de Deus diz que toda vez que eles comemoram a Páscoa, eles comemoram que um dia eles foram escravos, mas hoje eles são livres. E a Páscoa dos judeus, eles comemoram em casa. A maioria da Páscoa dos judeus, eles preparam uma mesa santa, a mesa Kiddushá. A mesa Kiddushá, ela muitas das vezes tem uma toalha que cobre as pernas da mesa. Outras pessoas sentam no chão, estendem um lençol no chão e tomam uma ceia e participam da ceia da Páscoa no chão, para fazerem os seus filhos lembrarem do quanto Deus foi bom com eles, do quanto Deus foi generoso com eles, do quanto Deus os livrou da escravidão e da morte. A Bíblia diz que nesse período Jesus estava sendo morto na Páscoa. É por isso que hoje nós, quando criança, conhecíamos a tal da Quaresma. A Quaresma era um espaço de 40 dias que os antigos católicos, os antigos evangélicos e cristãos não falavam alto na quarentena. Nessa quarentena de 40 dias, que foi o espaço que Jesus ressuscitou dos mortos e esteve vivo em carne e osso na terra. Ele esteve um espaço de 40 dias e a Bíblia diz que ele apareceu para muitas pessoas. Ou seja, Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém pode descrever a imagem de Deus. Nós sabemos que Deus é masculino por ser o Pai de Cristo. Nós sabemos que Deus tem olhos, que Ele tem boca, que Ele tem cabelos, que Ele tem mãos, que Ele tem pés, que Deus tem um coração inigualável, incomparável a qualquer um, que Deus é poderoso e soberano sobre os homens da terra, pois foi Ele que os criou. A criação de Deus vai muito além de nós. O ser humano às vezes bate no peito e diz: eu sou a perfeita criação de Deus. Mas existe muita perfeição nesse mundo. Às vezes a gente fica impressionado quando olha para uma praia bem bonita no entardecer. Quando a gente chega numa floresta, num mato fechado, e a gente ouve os pássaros cantando, a gente sente o frescor da terra, a gente acha aquilo tão maravilhoso. A gente vê os animais que Deus criou com uma perfeição extraordinária, cada um com seu sistema de defesa, cada um deles
com a sua companheira, cada um deles com a sua própria família. E você vai ver que nós somos uma das criações de Deus, porque Deus criou muitas coisas. Ele criou os animais, Ele criou os céus e a terra, Ele criou o mar, Ele criou os peixes do mar, Ele criou tudo com a sua perfeição. Deus é perfeito, por isso que a Bíblia diz: sede vós perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. A Bíblia diz que nós devemos caminhar para a perfeição. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que caminhar em direção à perfeição, porque o nosso Deus é perfeito. Em outras traduções, em outros versículos também, a Bíblia chega a dizer: sede que eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Ou seja, nós devemos nos santificar, nós devemos guardar o nosso coração. Amém? A Bíblia diz que os romanos, Pilatos criou ele uma estratégia a conselho da sua mulher. E nós sabemos que quando você vê um homem forte, de pé, um homem com uma estrutura tremenda, você vai ver uma mulher forte e guerreira e com palavras para aquele homem estar de pé que nenhuma outra pessoa poderia dar. Nós ouvimos conselhos dos nossos amigos, do nosso pastor, dos nossos irmãos, mas o conselho da pessoa que está ao nosso lado, que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, às vezes constrói e às vezes também destrói. Por isso que os relacionamentos acabam, porque as palavras às vezes são mais de destruição do que de construção. Às vezes as pessoas dentro dos seus casamentos têm maior prazer em ferir a outra do que falar uma palavra de elogio, do que falar para sua esposa que ela está bonita, que ela amanheceu bonita. Por isso que os casamentos acabam hoje em dia, porque as pessoas hoje dirigem palavras e pela sua proximidade, quem está mais perto, a tendência é de nos ferir mais. Por isso que quando nós ouvimos alguém que nós amamos falar algo ruim contra nós, nós nos ferimos e nos abatemos, porque ela nos conhece e nós automaticamente pensamos: se ela me conhece e está falando isso para mim, quem sabe é porque eu seja assim mesmo. Mas além da opinião dos outros, Deus, nós temos três situações. Nós temos o que as pessoas pensam de nós, nós temos o que nós mesmos pensamos de nós, nós temos o que Deus pensa de nós. E a nossa opinião tem valor, a opinião dos outros também tem valor, mas o que prevalece é a opinião de Deus, é o que Ele pensa de nós, é o que Ele acredita que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pilatos bolou a estratégia. Na Páscoa dos judeus eles sempre libertam alguém da prisão, porque eles comemoram a libertação. Então eu vou libertar, querem que eu liberte? Gritou, os judeus gritaram: não solte Jesus, solte Barrabás. Quem era Barrabás? Um revoltoso, um revolucionário dos judeus, alguém que se levantava para bater de frente com a autoridade romana. Por quê, irmãos? Tente entender comigo. Jerusalém é a cidade mais disputada. Os muçulmanos querem o domínio de Jerusalém. Os judeus querem o domínio de Jerusalém. Os hinduístas querem o domínio de Jerusalém. Porque quem dominar Jerusalém acredita que está dominando o mundo. Por que dominar o mundo? Porque Deus na Bíblia Sagrada fez uma aliança com o rei Davi, aquele que derrotou o gigante. Deus fez uma aliança com Davi. Davi disse: eu vou construir um templo para ti, Senhor. E o Senhor disse: não, as tuas mãos possuem muito sangue, mas o teu filho vai construir. E eu farei uma aliança eterna contigo, Davi. Ali onde o templo será construído, eu estarei ali com vocês. E toda oração que vocês fizerem no templo, eu as ouvirei. Aleluia. E as responderei. Toda vez que vocês vierem, de longe ou de perto, e vocês se arrependerem do pecado de vocês, eu retornarei o mal em bem, e de maldição em bênção. Então essa aliança foi feita com o rei Davi, e o Senhor estabeleceu, e o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, e ali foi a terra da adoração. Por isso que você vê a samaritana falando para Jesus que é em Jerusalém o lugar da adoração. Jesus fala o que para ela? Vocês não sabem o que adoram. Nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Cristo era judeu.
Jesus era judeu, descendente do rei Davi, por parte de José. Descendente de Davi. A Bíblia diz então que ali o povo estava reunido nos Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos em Jerusalém. E Jerusalém é a cidade santa. A Bíblia diz, a cidade do grande mestre. É ali que Jesus, que o Messias surgiu. Por isso que os judeus acreditam que o Messias vai vir ainda. Lá em Jerusalém, não vai vir em outras partes do mundo. Porque a palavra de Deus diz que o Messias virá de um povoado chamado de Belém. Por isso que nós cremos em Jesus e temos a salvação no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, quero voltar para a palavra, que os apóstolos, depois dos 40 dias que Jesus esteve em carne e osso nessa terra, a Bíblia diz que eles ficaram, cada um voltou para o seu próprio trabalho. Logo após a crucificação, a Bíblia diz que Pedro pegou os discípulos e foi pescar. Entrou no barco e foi pescar. Jesus tinha ressuscitado, mas o coração deles estava ainda preso neste mundo. As suas raízes estavam firmadas nessa terra. E a Bíblia diz, miserável é o homem, a mulher, que só pensa nas coisas dessa terra. Pobre, miserável, cego e nu é o homem que só pensa nas coisas dessa terra. Que pensa em viver bem aqui, que só pensa em colher promessas e vitórias aqui, que tem somente as suas esperanças aqui. Nós estamos aqui, trabalhamos aqui, temos a nossa vida aqui, mas a nossa vida eterna, incomparável, será lá na glória com o nosso Senhor Jesus. É promessa de Deus. Você vai viver aqui por 80 anos, 70, 50. Hoje os jovens nem chegam a isso. 20, 10, 18, 15, 25 estão perdendo as suas vidas, porque esquecem dos primeiros mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. E hoje eles não honram o pai e mãe. O pai e mãe diz assim, não vai, e ele vai. A mãe diz, não sai de casa hoje. A mãe não está sentindo coisa boa, e ele sai. E vai lá que acontece a tal da tragédia. A mãe fala, não se reúne com essas pessoas, não são boas companhias para ti. E eles não dão ouvidos para o pai e para a mãe, e acontece o que a Bíblia diz. Se honrarmos pai e mãe, nós teremos nossos dias prolongados na terra. É promessa, é o primeiro mandamento de Deus com promessa. Faça isso e você vai viver mais. Amém? Mas como que eu honro meu pai e minha mãe, pastor, se eu nunca os conheci? Se eu não fui criado por eles? Não desonrando. Você honra eles, não falando mal deles, da pessoa deles, não importa o que eles fizeram. A Bíblia diz para os filhos honrarem seus pais, não os pais honrarem seus filhos. Isso só aconteceu uma vez, que foi com a grande serva de Deus chamada Maria, mãe de Jesus. Foi a única vez que a mãe se prostrou na frente do filho. Ela se ajoelhava, ela estava aos pés de Jesus. E quando alguém dizia, não, tem que ser o contrário, Maria. Jesus é teu filho. Não, Jesus não é o filho de homens. Jesus é o filho de Deus. E eu tenho que me ajoelhar, porque Ele também é Deus. Por isso que Maria se colocava aos pés de Jesus. Por isso que ela se ajoelhava aos pés de Jesus. Por isso que ela se curvava. Ela ensinou as mulheres a adorar Jesus. Ela deu um exemplo de mulher. O que acontece é que as pessoas desvirtuaram seus olhares, tiraram os olhos de Jesus e botaram os olhos em Maria. Mas os teus olhos têm que voltarem para Jesus como Salvador. Você pode olhar para Maria como um exemplo. Você pode seguir os passos de Maria. E você vai servir a Jesus como ela serviu. Amém? Seja discípulo de Maria, amém, irmãos? Amém, irmãs? Siga os passos de Maria. Seja serva do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o povo estava fazendo sinais e maravilhas, que os apóstolos, depois da crucificação, tiveram alguns encontros com Jesus, mas eles não tinham forças para pregar a palavra. E o que aconteceu? Jesus disse, 40 dias aqui eu vi que eles não vão conseguir mesmo. Eu vou ter que fazer algo diferente. Eu vou ter que orar a Deus para que Ele mande o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus faz essa intercessão, que Jesus vai até Deus
se prostra diante de Deus e diz: Pai, manda o Espírito para eles, porque eles não vão conseguir, eles são fracos, a força humana é muito fragilizada, eles são frágeis, Deus, eles são frágeis, Pai, mas manda o Espírito para eles, que eles vão conseguir. Teologia alta. Deus fala para Jesus: mas eles não vão saber cuidar do Espírito de Deus, do meu Espírito. Eles não vão saber reverenciar e ter temor ao meu Espírito. Eles não vão saber, e eles vão pecar e eles não vão ter mais perdão. Aí Jesus vem com a intercessão que a Bíblia diz: eu ensinei eles a temerem o Espírito Santo. Eu falei para eles que se eles pecarem contra o Pai, será perdoado, Deus. Se pecarem contra o Filho, Jesus será perdoado. Mas se eles pecarem contra o Espírito Santo, eles não terão perdão, nem agora e nem no século vindouro. Por isso que a Bíblia diz que este é o único pecado que não tem perdão: pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, você não terá perdão nem hoje nem amanhã. Eu vou dar um exemplo de alguém de fora, de longe. Uma pessoa vai lá e peca contra o Espírito Santo, mas ela continua orando na igreja, ela continua pregando, ela continua louvando, ela vai lá em almas, mas no final ela vai para o inferno, porque ela pecou contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é santo. Como que alguém peca contra o Espírito Santo, pastor? Falando algo de Deus, atribuindo ao diabo. Quando essa pessoa vê uma obra divina, uma obra, um milagre extraordinário, que só Deus pode fazer, e chega essa pessoa e diz: esta obra foi feita pelo diabo, foi o diabo que fez isso. Essa pessoa corre um sério risco de ir para o inferno sem retorno. Por isso que a Bíblia diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei, eu falei novas línguas, eu curei. E Jesus vai dizer: aparte de mim, porque eu nunca vos conheci. Por que isso? Porque eles pecaram contra o Espírito Santo. Mas qualquer um que peca contra o Espírito Santo não consegue louvar mais, não consegue mais vir na igreja, não consegue se ajoelhar para Jesus, não consegue derramar lágrimas. Qualquer um que peca contra o Espírito Santo, ele vira anticristo na hora. Ele se torna um anticristo. Ele se torna uma pessoa que não tem mais direito à salvação. Ele entra no pecado do diabo. O diabo não vai se converter nisso. O diabo nunca será perdoado, porque ele pecou lá no céu, ele não pecou aqui na terra, ele pecou lá, se revoltou contra Deus. Mas, voltando para a palavra, não quero me estender muito, mas o importante é ouvir a Bíblia e as Escrituras Sagradas, amém, irmãos? Não importa quantas horas nós passamos, o importante é passarmos na presença de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos começaram a fazer sinais, o Espírito veio sobre eles e eles começaram a operar sinais, maravilhas, ao ponto da sombra de Pedro. Quando a sombra de Pedro passava nas pessoas enfermas, as pessoas que pegavam a sua sombra eram curadas. A Bíblia diz que onde eles iam pelas cidades, as pessoas deitavam na beira da estrada, nos caminhos, porque era muita gente. Ali eles deitavam as pessoas para que a sombra de Pedro passasse. E aonde ela passava, havia cura e salvação, libertação. A Bíblia diz que as pessoas endemoniadas eram libertas, que os enfermos eram curados, que ali havia sinais e maravilhas, que os seus olhos, os meus, nunca viram. Talvez um dia veremos. A Bíblia diz que os apóstolos se espalharam por Jerusalém e começaram a pregar. E foram nos povoados de Samaria, e foram, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: vão primeiro em Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois vocês vão até as outras cidades circunvizinhas. Depois vocês vão até os confins da terra. Mas primeiro preguem aqui. Depois daqui vão pregar em outro lugar. A Bíblia diz que fazendo esses sinais, o número de pessoas começou a crescer de uma maneira extraordinária. Hoje eram 30, amanhã eram 10. Amanhã eram 10, no outro dia eram 300. No outro dia era 300, no outro dia era 1000. De 1000 eu pulava para 5000. O Evangelho se espalhou na época como um fogo que não se pode ser apagado. E a Bíblia fala que os apóstolos começaram a ser perseguidos pelas autoridades
romanas e judaicas. Os líderes dos judeus, sumo sacerdote, que era como se fosse um prefeito, e o presidente da igreja, o presidente da cidade, ele exercia autoridade em tudo. Ele tinha um poder nas mãos dele que não era comparável. A Bíblia diz que ele, nessa ocasião, a Bíblia fala que nessa ocasião, esse homem coloca no seu coração de prender, de mandar prender e mandar matar os apóstolos de Jesus. A Bíblia diz que eles foram lá e prenderam eles. A primeira prisão, eles prenderam eles. Prendendo eles, a Bíblia diz que eles jogaram todos eles na prisão, colocaram guardas lá de fora, fecharam uma cela com ferro, com aquelas grades de ferro, e deixaram eles ali dentro. Na madrugada, o que aconteceu? A Bíblia diz que a igreja orava incessantemente pelos apóstolos. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. A igreja, irmãos, se ajoelhava e não tinha pressa de se levantar. Por isso que eles seguiram o exemplo dos apóstolos. O apóstolo Pedro era chamado de joelho de camelo. O joelho dele era desse tamanho. Porque não é bíblico isso, é uma coisa extra-bíblica que diz que ele ficava dias de joelho. E quando ele se ajoelhava para orar, ele ficava dias de joelho, falando com Jesus, falando com Deus. E às vezes eu e você não conseguimos ficar 5 minutos, 10, 20, 1 hora, trava tudo. Trava a coluna, trava os joelhos, trava as pernas, trava os pés. O sono bate, a pessoa não consegue dormir. A palavra de Deus diz que na madrugada o anjo do Senhor veio, abriu as celas. Os guardas não estavam dormindo, eles estavam ali, de pé. A Bíblia diz que o anjo veio ali e soltou os apóstolos na frente dos guardas. Os guardas não viram eles. Como isso, pastor? Tem coisas que você não vai entender. Tem milagres que vão acontecer na tua vida que você nunca vai explicar, mas irão acontecer para a glória de Deus. Tem coisas na tua vida que vai chegar um ponto que você vai dizer, mas como? Foi Deus, foi Ele que fez. Não há explicações porque foi Ele que fez. Por isso que você tem que crer no sobrenatural. Porque se você crê no sobrenatural de Deus, o sobrenatural acontece. E eu já vi muita coisa acontecer. A Bíblia diz que eles saíram da prisão e o anjo deu uma ordem para eles. O que o anjo falou? Vão ao povo, vão ao templo e ensinem a eles todas as palavras desta vida. Ou seja, preguem para o povo tudo que vocês ouviram falar de Jesus. O que eles fizeram? Foram para casa com medo das autoridades. O que eles fizeram? Foram, se esconderam cada um na sua casa? Não. Naquele mesmo instante, eles foram para o templo e começaram a pregar para o povo que estava lá. Pela manhã, o sumo sacerdote manda trazer. Vão lá e tragam os prisioneiros que prendemos ontem. Tragam eles aqui. A Bíblia diz que os guardas foram lá e falaram: não tem ninguém na cela. Os guardas estão do lado de fora. A cela está fechada. Os cadeados estão fechados. Mas não tinha ninguém lá dentro. Como explicar isso? A Bíblia diz que logo após vem um homem e diz: os homens que estavam presos ontem estão pregando no templo. Eles estão lá pregando para o povo. O que aconteceu novamente, irmãos? Mandaram prender de novo os apóstolos. Ou seja, chegará dias que nós estaremos nessas condições. Não é de hoje que eu prego isso, faz muito tempo que eu prego isso. Chegarão os dias que não vai ser proibido, não vai ser proibido os cultos por um tempo, vai ser proibido para sempre. Vai entrar um conflito das religiões, que eles vão chamar o culpado a Bíblia. A Bíblia é o culpado, porque todo mundo quer seguir a Bíblia. Vai acontecer que nem na revolta de Stanley, consumiu com todas as Bíblias que existiam na sua época. Mandou queimar todas as Bíblias, e uma Bíblia naquela época se tornou ouro.
fino, puro, ouro fino de ofício, puro. E hoje eu e você temos a Bíblia na nossa casa, no celular, temos a Bíblia na estante, temos acesso ao livro sagrado, irmãos, ao livro que tem poder, ao livro que revela as coisas que irão acontecer. A Bíblia é o livro mais completo que você pode ouvir. Tem pessoas que ouvem falar do livro de São Cipriano, o livro do Satanás, e treme assim, está frio. A Bíblia tem mais poder que o livro de Cipriano. A Bíblia tem mais poder do que qualquer tese de qualquer escritor desse mundo. A Bíblia fala de coisas do céu e da terra, do inferno. A Bíblia fala do futuro, do passado, do presente. Por isso que nós não se assustamos, por isso que eu não estou assustado com o que está acontecendo. Você daqui para frente, por aqui eu não estou com medo ainda. Daqui para frente eu estou já assustado, porque ainda faltam os terremotos. Depois das pragas vem os terremotos, que Jesus falou. Então, é possível que isso aconteça. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Amém? Amém. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Tudo isso faz parte do projeto de Deus. Tudo isso é uma profecia de Jesus, que lá atrás ele disse que isso iria acontecer. A Bíblia fala que eles estavam pregando e eles são presos novamente. E eles são levados até a presença das autoridades. O que as autoridades fizeram? Nós proibimos vocês de pregar a palavra desse tal de Jesus. Proibimos vocês de curar no nome desse tal de Jesus. E o porquê é que vocês desobedeceram à lei e às autoridades? Olha só, irmãos, o porquê é que vocês foram contra a lei? O porquê é que vocês fizeram? Olha só, Pedro não era analfabeto, ele era iletrado, ele não tinha estudo, mas ele não era analfabeto, senão você não ouviria falar do livro de Pedro, você não ouviria falar da carta de Pedro. A Bíblia fala que eles eram indoutos, que eles eram iletrados, ou seja, eles sabiam ler e escrever, o básico, o simples, mas eles não tinham uma faculdade. Eles não tinham curso técnico, eles não tinham uma pós-graduação, eles não tinham ensino médio completo, o segundo grau completo, eles não tinham isso. Mas eles sabiam ler e escrever. A Bíblia diz que Pedro olha para as autoridades e os outros apóstolos olham para eles e dizem: julguem vocês se mais vale obedecer aos homens do que a Deus, porque agora vocês entraram em outro terreno. Agora vocês começaram a pisar em outra terra. Até então, nós estávamos obedecendo, porque isso não contrariava a lei de Deus. Mas agora, está contradizendo a lei de Deus. Então, se nos vale morrer, morreremos. Se seremos presos, fazer o quê? O que nós não faremos é deixar de pregar a palavra do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus, de pregarmos a salvação e a vida eterna. Por que o mundo tem medo da Bíblia? Entenda isso, meus irmãos. A Bíblia dá o segredo da vida eterna. Qual é o segredo da vida eterna? Crer no Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Ter Ele como teu único Senhor e Salvador. Entregar a tua vida a Ele. Se você crer que Jesus é teu único e suficiente Senhor e Salvador, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí você diz assim: pastor, eu creio, mas eu não quero ser batizado. Não existe como. Se você crer, você deseja o batismo. Porque imagina só, você vai receber a vida eterna. Você vai morrer um dia, como eu vou também. Uns mais cedo, uns mais tarde. Ou quem sabe Jesus volte e nós não passamos não vamos enfrentar o espírito da morte. Mas todos nós enfrentaremos isso um dia. E o que Cristo veio ensinar é que a nossa vida não pode estar somente focada nessa terra, porque aqui vai passar. Eu ontem tinha 18 anos, irmãos. Eu ontem andava de bicicleta e às vezes eu me pego com as minhas lembranças quando eu era jovem e nadava nos rios, jogava bola nos gramados ali.
E eu olho para mim hoje e digo, como é que passou tão rápido? Porque passa, e passa rápido demais, irmãos. E é o que Cristo quer ensinar para você esta noite, que você também tem direito à vida eterna, se você crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, se você crer que Ele é o Messias, você tem direito à vida eterna. Amém? Amém. Estejamos em pé, por gentileza, eu já quero estar finalizando. A Bíblia diz que eles saíram dali, deixaram bem claro para as autoridades: nós não vamos parar de pregar. Julguem os senhores, se mais vale obedecer aos homens do que a Deus. E é o que está acontecendo comigo. Muitos estão me julgando, pastor, tu não pode fazer tudo. Eu sei que as autoridades não estão permitindo, mas as leis agora estão indo contra a lei do meu Deus. Pastor, como assim? Se você ir nos mercados aqui da nossa vizinhança, você vai encontrar 300 pessoas dentro do mercado, 100 pessoas dentro do mercado. Se você ir em alguns lugares, tu vai encontrar 20, 30 pessoas reunidas ali, sem máscara, sem luva, sem álcool gel na porta. E pode por quê? Me expliquem por que pode. Porque isso não influencia na espiritualidade. Porque isso não entra no reino espiritual, onde os demônios e o diabo lutam incessantemente para levar o máximo de almas para o inferno. Porque é lá que eles vão estar, e é lá que eles querem que as pessoas também vão. Iludindo, contando mentiras. A igreja que prega a verdade, ela é uma arma, ela é uma bomba atômica contra o reino do diabo e seus demônios. Ele se escabela de medo que você se ajoelhe na madrugada e diga: Jesus, eu pequei contra o Senhor, mas a partir de hoje eu não quero mais pecar. O diabo, irmãos, o maior medo deles, o maior medo do diabo, na verdade, sabe como é que é? Não é nem ele, não é nem você que deve ter medo dele, é ele que tem medo de você. Porque ele bola um plano para destruir a tua vida. Ele fica dias, meses, ele coloca pessoas para destruir os teus sentimentos, as tuas finanças, a tua vida sentimental. Ele coloca uma multidão de pessoas, uma após a outra. Hoje tu vai destruir ela, amanhã tu vai falar isso, amanhã tu vai falar aquilo, ao ponto da pessoa se abater e se angustiar. Aí ele coloca as pessoas na droga, coloca no álcool, coloca na prostituição, na mentira, ao ponto da pessoa se suicidar, ou estar em uma ocasião que ela venha perder também a sua vida. Aí ele conseguiu o plano dele, aí ele investe em outra pessoa. E ele teme que você venha num culto, ou que você abra a sua Bíblia em casa e você vê que Jesus perdoa os seus pecados, que Jesus te dá direito a uma nova vida, mesmo vivo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos morrer para o mundo e nascer para Deus. E o batismo representa uma morte para o mundo e uma ressurreição para Jesus. Jesus desceu as águas do batismo. Nem João queria batizar. Ele disse: eu não vou te batizar, eu que tenho que ser batizado por ti. E vens tu a mim. Não, vamos fazer assim, João. Nos convém cumprir toda a justiça. Porque senão hoje as pessoas diriam assim: eu não preciso me batizar. Jesus também não se batizou. Mas Jesus se batizou, desceu as águas do santo batismo e recebeu o Espírito Santo. E você também, ao ser batizado, vai receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. E com o Espírito Santo você vai conseguir vencer aquilo que você não consegue hoje. O ódio, a raiva, a angústia. Você vai conseguir vencer se o Espírito Santo estiver dentro de você. Amém? Fecha teus olhos esta noite. Fecha teus olhos esta noite. Isso. Fecha teus olhos esta noite. Eu quero orar por você, você que está me assistindo. Todos os irmãos, fechem os olhos neste momento. Como eu falei para minha esposa, o Senhor colocou no meu coração esta palavra, essa tarde, para mim não temer os homens, não importa o que vai acontecer comigo, não importa o que vai acontecer conosco. Eu temo a Deus. Eu tenho respeito pelas autoridades, mas até que elas não influenciem na autoridade do meu Deus, aí eu já não posso mais obedecer os homens e não obedecer a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus, porque senão eu vou para o inferno.
porque senão meus pecados me envolvem nessa terra. E eu devo ser fiel, meu Deus, e você também deve ser fiel. Se alguém esta noite quer entregar a sua vida a Jesus e receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão bem alta onde você estiver, a sua mão direita. Levante bem alto, o mais alto que você puder. Levante a sua mão direita bem alto. Se alguém entre nós esta noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, erga a sua mão direita bem alto. Quem vai vir até você não vai ser eu, vai ser o Espírito de Deus. Fecha teus olhos e eu quero orar por você. Senhor Jesus, esta noite, Pai, nós estamos reunidos em nome do Senhor. O Senhor tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de trazer a vida eterna para aqueles que ainda não têm. O Senhor tem o poder de transformar os corações. O Senhor tem o poder de fazer maravilhas acontecer. Muda a nossa história, muda a nossa família, muda a nossa casa, muda o nosso coração, muda os nossos sentimentos, Senhor. Nós muitas vezes somos maus. Nós pecamos uns com os outros, Pai, e nem remorso às vezes nós sentimos. Nos dá um coração puro e sincero para sermos fiéis a Ti e cumprirmos com a Tua palavra, Senhor. Eu te peço nesta noite, vem falar conosco, Pai. Vem trazer vida ao nosso coração para que o Teu nome seja glorificado, Espírito de Deus. Eu te peço, meu Senhor, abençoa Teus filhos e dá força, Pai. Dá coragem para eles lutarem contra o mal, Senhor. Não é assim tocando dentro do quarto, Senhor, que vai resolver, Senhor, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. É crendo no Senhor Jesus e confiando no Teu poder e no Teu imenso e infinito amor que as coisas vão acontecer. Vem, meu Deus, trazer vida e vida com abundância, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Eu quero convidar minha esposa que vai louvar o nome do Senhor Jesus. E depois nós estaremos orando para finalizar o culto dessa noite. Mas antes, eu quero que você reflita em tudo que foi falado esta noite. É muito importante que você não se esqueça. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus de ontem, de agora.
pare agora de sofrer. Ergue a cabeça, ergue a cabeça. Aleluia, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém, querido? Glória a Deus, não sente menos que isso, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, querido, e Ele pode te alcançar, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar passando a oportunidade para o pastor que estará finalizando, aleluia. Glória a Deus. Sejamos em pé, por gentileza, irmãos, para bendizermos o nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão me assistindo, irão me assistir, né? Tem muita gente que diz, pastor, não tem culto na igreja, tem culto online. E não está assistindo online também, né? Então, não é comigo, é com o Senhor. Amém, irmãos? A minha parte estou fazendo, estou transmitindo o culto para que todos tenham acesso. E você também deve cultuar a Deus na sua casa. Deve parar o que está fazendo. Deve parar de comer, sentar ali e assistir e cultuar o nome do Senhor como era na igreja, como é na casa de Deus. Amém? Ter reverências ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, antes de finalizar, antes de nós orarmos, agradecer a Deus por esta noite, por tudo que Ele fez conosco, por tudo que Ele está fazendo, pelo que Ele tem falado aos nossos corações. Nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo em que nós estamos tendo que lutar pela nossa saúde, pela nossa sobrevivência física e espiritual. A sobrevivência espiritual é a pior. Se morrermos espiritualmente, nós morreremos aqui na eternidade. Por isso que nós devemos manter a nossa fé viva, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Como eu falei para os irmãos, nós precisamos pedir a oferta e o dízimo para os irmãos, porque agora que nós não podemos fazer culto, chega aí fim do mês, tem água, tem luz, agora nós temos a internet também que vamos ter que arcar, e nós temos o nosso aluguel. O nosso aluguel não é tão barato assim para nós conseguirmos, esse mês nós não vamos pagar lá, fulano, é a igreja que não vai cobrar. Não, os locatários chegam no fim do mês e eles querem o aluguel. E nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos cumprir com o nosso papel para que Deus cumpra o papel dele. Amém, irmãos? Porque isso, os nossos dízimos não são nossos, é do Senhor. O dízimo não é nosso. O dízimo, se nós somos cristãos, isso não vale para todo mundo. Isso é só para nós que somos cristãos. Se nós somos cristãos, o dízimo não é nosso, é do Senhor. A Bíblia diz, não é o pastor David que inventou isso aí para tirar o dízimo dos irmãos, não. O dízimo é algo milenar, desde Abraão. Os profetas, os servos de Deus já davam os seus dízimos a Deus. Desde Abraão, os dízimos já vêm sendo abençoados na casa de Deus e na presença de Deus. Para os servos de Deus, para aqueles que administram a casa do Senhor. Portanto, não é de hoje. E se você quer ser um cristão completo, seja um dizimista na casa de Deus. Um dia um irmão me falou assim, pastor, mas eu não tenho igreja nenhuma para consagrar o dízimo, o que eu faço? Eu não falei assim, deposita na minha conta. Eu falei assim, vai lá e compra cesta básica, vai lá e compra calçado para alguém, compra qualquer coisa e dá para alguém. O dízimo não é teu. Se você não vai dar na igreja, pega o dízimo, vai lá, compra alguma coisa e ajuda alguém. Ele disse que não tinha igreja nenhuma perto dele, porque o dízimo não é nosso. Se nós somos cristãos, o dízimo é do Senhor. Amém? E tenha essa atitude de fé. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com o trabalho, estão preocupadas com as suas finanças, com as suas contas, mas os milagres de Deus sempre surgem no sobrenatural. Os milagres de Deus sempre surgem numa ocasião que você não acredita que isso vai acontecer. Eu sempre falo para os irmãos, estou falando aqui, que no ano de 2017 teve uma crise muito grande, algumas pessoas vão se lembrar. Teve uma crise tremenda ali, que algumas empresas fecharam, ali na transfusão de governos ali. Foi feito impeachment até tal presidenta Dilma, depois entrou o Michel Temer, e ali teve uma queda na economia, um desemprego tão grande, mas naquele tempo foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida, onde meu trabalho mais fluiu, e a igreja do Senhor também prosperou. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos dependendo da economia e do governo,
da alta ou abaixo do dólar. Nós dependemos do Senhor nosso Deus, e Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Se uma porta se fechar ali, outra vai se abrir lá. Tenha certeza que o teu Deus, o meu Deus, tem poder para fazer isso, amém? Então eu já quero finalizar esta noite, finalizando o culto desta noite. Os irmãos que estão aqui, se quiserem ofertar, nós temos o gasofilácio depois, né? E os irmãos que estão em casa, ouçam com atenção a oração da fé, amém? Chegue perto de alguém aí que está próximo a você, chegue perto da sua família, chegue perto de alguém que está aí. Não fique ninguém sozinho neste momento, que alguém esteja perto de alguém para nós orarmos e fazermos a oração da família. Isso, pode dar a mão aí para essa pessoa, né? Pode dar a mão para ela aí. Nós temos aqui toda a higiene na igreja, álcool gel, coloquei até nos banheiros, na porta. Então nós não temos, se precisar vir de máscara, a gente vem, não tem problema, mas a gente não vai se afastar do Senhor. Feche teus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Estende a Tua mão e abençoa Teus filhos poderosamente, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te exaltamos na grandeza da Tua santidade, no Teu poder, Espírito Santo. Estende a Tua mão, Senhor, e abençoa Teus filhos, Pai, suprindo a necessidade daqueles que são ofertantes, dizimistas desta casa, Pai, daqueles que são colunas, Pai, daqueles, meu Senhor, que lembram da igreja, Pai, daqueles que lembram das despesas mensais da Tua casa, Pai, que não são poucas, meu Pai. Abençoa Teus filhos, ó meu Deus, suprindo as suas necessidades, Pai, que o Senhor os surpreenda, meu Pai, que o Senhor os abençoe financeiramente, Pai, repreendendo o devorador e o gasto inútil e desnecessário. Abençoa Teus filhos e as suas atitudes de fé, Pai. Eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém, amém e amém. Viva Jesus! Aonde? Em nossos corações. Ficamos todos na paz do Senhor Jesus.